poder alistar o Pix, ó, abaixo do Padre Luiz Choro. Contribua com esse apostolado. Pix tabira 674@gmail.com. Pix tá no nome da minha esposa Maria Juliana de Lima, né? Conto com nossas orações. Vamos dublar esse vídeo aí do Padre Luiz Choro no embate com esse adventista. Boa noite. Eu sou adventista do sétimo dia. Compartilhe o vídeo com católicos. E se inscreva no canal. Esperar o povo. Minha pergunta é: sabendo que a Bíblia foi escrita naquele tempo, eu entendo que nada pode colocar nela e nem tirar o que está escrito nela. 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 2. Se você colocar aí alguém para ler, pode ler. Três, 2 de 1 Timóteo. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Então, se naquele tempo o bispo era um homem casado, em quem se apoia a igreja de hoje, para negar um sacramento tão importante que é o matrimônio a seus santos homens, padres e bispos. E eu quero que você me diga o texto bíblico quando aparece isso. Querido irmão, São Paulo fala que existem bispos casados. Isso é verdade. E vocês, adventistas, somente lê o versículo onde diz que há bispos casados. E não lê onde diz onde há solteiros. E a Bíblia fala dos dois. Se eu colocar a lupa onde só há casados, eu digo, todos têm que ser casados. Se eu coloco a lupa para dizer que há solteiros, celibatários, eu digo, todos têm que ser celibatários. E se eu ponho a lupa para dizer se todos são casados e solteiros, eu digo, podem existir casados e podem existir solteiros, celibatários. A Santa Madre Igreja Católica ensina que podem existir solteiros e casados. De onde vocês tiram que podem existir apenas celibatários, solteiros? São Paulo era um dos celibatários. 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 7 em diante, São Paulo vai mostrar que há homens que servem a Deus que não se casam. E no versículo 32 vai explicar por que motivo não se casam. Escutem. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. São Paulo disse, queria ver todos fossem como eu. Versículo 7. Ele queria que todo mundo fosse como ele, solteiro. 7:7 de 1 Coríntios. Porém, cada um tem de Deus um dom. Aqui está falando que há várias maneiras. Uma de uma maneira e outra de outras maneiras. É dom de Deus ser casado ou solteiro. Ele tem o dom de estar solteiro.
Um, na verdade, de um modo e outro de outra forma. Ele está sendo sincero. Estão entendendo os dois? Digo aos solteiros e as... Aqui está a forma. Solteiros. E Paulo era solteiro. Digo, pois, aos solteiros e às viúvas, que bom seria permanecer assim como eu. Aí está. Paulo era celibatário. Aqui diz a Bíblia que Paulo diz que é bom ficar solteiro. Você é adventista, não lê isso? Não entende? A explicação no versículo 32. No versículo 32, tem casados, mostra o casado e o solteiro. E diz que é melhor ficar solteiro. Versículo 32. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. Porém, o casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. Aí está. Mais claro que é isso, não canta um galo. Corso vacal. O mesmo que disse seu companheiro, diga a você. A Igreja Católica não nega o casamento. Não. Que haja consagrados casados. No Oriente, a Igreja Católica Oriental, os padres são casados. No Ocidente, não. Há duas opções. Os casados e os solteiros. A vocês ninguém ensinaram. Então vocês apenas que o padre tem que ser casado. Porque Paulo diz que o bispo tem que ser casado. O mesmo Paulo que diz que tem que ser casado, dizendo é melhor que fiquem solteiros para servir a Deus. Isso sim explico não para que você creia, senão para dar uma resposta à sua dúvida. Pegar a Bíblia e ler. Se é verdade ou mentira, você lê. Se alguma vez decide crer nisso, que acreditem. Se não decide crer, não me importa. Porém, há um sacerdote hoje do Deus Altíssimo para falar a verdade para você. E mostrei com a Bíblia. O que eu estou entendendo é que não é que diz que a Igreja Católica diz que casar, casa. Não. O que eu estou entendendo é que os padres não podem casar. Que não pode casar. Ensinar errado. Claro que ensinar errado. A Igreja Católica não ensina que nós não podemos casar. Eu sou padre. Agora, se eu me apaixonar por uma moça aqui, eu posso me casar com ela? Sim. Claro que eu posso. Ah, você ensinar errado. E isso é que me dói, é que engano vocês. Há padres que se casam. E eu posso me casar assim? Então eu digo, eu não quero mais trabalhar no ministério mais, como padre. Eu quero me casar. Eu escrevo uma carta para o Papa. Santidade, eu já trabalhei muito na messe. E agora eu não quero viver mais como solteiro. Eu quero me casar. E o Papa manda, dizendo, sim, pode casar sim. E aí o padre se casa. Deixa de ser padre? Não. Segue sendo padre até a eternidade. Porém o Papa diz, tá bem, como você quer casar com a sua esposa, a igreja doméstica é importante. Dedique-se a seus filhos, sua esposa. Então isso não é proibido. Aí tem. E constrói famílias. A igreja é isso que a igreja ensina. É só a vocês que não ensinaram essa verdade. Bom, isso é uma boa notícia. Eu não sabia disso. É claro que o pastor Zeca não vai ensinar somente contra a igreja católica. Muito obrigado, irmão. Um aplauso para esse irmão. Irmãos, isso eu quero que vocês vejam. Vejam. Me dá vergonha,
Porque ensinaram errado aos irmãos. E ensinam coisas que não são verdades. Eles pensam que ensinaram a verdade. Por isso se tornam inimigos da igreja. Padre Toro não briga com eles. Não. Padre Toro mostra a doutrina da Santa Madre Igreja pelas Escrituras Sagradas. Isso não é errado. Isso não é pecado. Isso qualquer bispo deveria aplaudir. Porque o sacerdote deveria aplaudir. Qualquer católico deveria aplaudir e apoiar. Eu pergunto. Por que os bispos me acusam? Alguns bispos que eu estou brigando com os protestantes. Eu estou mostrando a verdade para eles. Vão ter que prestar contas a Deus. Porque o trabalho que faço por amor a Deus e por amor aos irmãos separados. Porque eram católicos. E um dia os enganaram e levaram para as seitas. Vendendo gato por lebre. Dizendo que eles têm a verdade. E eles acreditaram. Porque pensavam que estavam na verdade. O zelo apostólico é buscar o que disse 1 de Timóteo, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4. Diz: que Deus quer que todos os homens se salvem, que chegue ao conhecimento da verdade. 1 de Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Temos que crer para que todos sejam salvos. Isso chama-se zelo apostólico. Mas não só para que sejam salvos. Como vão alcançar a salvação? Escutem. Para a orelha põe a lâmpada e Deus um. E cheguem ao conhecimento da verdade. Há pessoas no mundo que não conhecem a verdade. E nós temos que trazê-lo para que escutem e conheçam a verdade. E faço porque eu encontro na Bíblia. E eu digo, esse é o querer de Deus. E eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Eu tenho que buscar essa verdade. Eu tenho que buscar a salvação daquelas pessoas para que eles cheguem a conhecer a verdade. E por isso gasto meu tempo lendo a Bíblia. E por isso gasto lendo a Bíblia protestante. Com amor, dou a oportunidade aos irmãos. Dou o microfone com respeito. Escuto. Prego. Vocês parecem que comeram alguma coisa. Muito bem, meus irmãos, está aí, né, esse vídeo do lado dessa pergunta do adventista, né? E assim são muitos os protestantes, né? Em sua grande maioria, de 100%, 99% de protestantes é ignorante contra a igreja, porque o pastor Zé ensinou coisa errada, né? Tem aquela mentalidade falsa, aquela lavagem cerebral de falar mal da igreja, de perseguir a igreja. Quantos protestantes não chegam nos comentários dos meus vídeos conversando besteira, palavras de baixo calão, eu tenho que bloquear, né? Falar a verdade, tem uns que nem paciência com eles eu tenho. Essa aqui é a realidade. Já dou logo uma resposta também no mesmo nível que me deram, que colocaram lá, já dou também no mesmo nível, mas vou estar bloqueando todos, né? Não dá certo esse negócio. Aqui é vídeo 100% para católicos. Então, mais uma vez, pedindo ali embaixo a contribuição de todos que verem esse vídeo, esse Pix. Nos ajude com quanto você puder. Precisamos da sua ajuda. Precisamos, né? E aí, Deus abençoe a todos. E conto com nossas orações. E até um próximo vídeo, sabe-se lá Deus quando, né? Deus abençoe a todos. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.